Eles devem estar brincando, né? Não é não, é verdade. Você tem um gato por nome de Getúlio. É verdade. Depois vocês me pagam. Daqui a pouco. Graça e paz, bom dia, amados. Alegria nós estarmos juntos aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra nessa conferência que, para mim, é uma conferência muito importante, extremamente importante, porque sensibilidade espiritual é um assunto muito atual. Sensibilidade espiritual é um assunto de extrema importância para essa geração. Desde sexta-feira que a gente está tentando compartilhar com vocês a necessidade de uma geração que tenha sensibilidade espiritual para refletir a glória de Deus para uma outra geração que tem sede do sobrenatural. Só que antes da nós começarmos a ministrar a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, eu quero convidar vocês para a gente cantar. Só que o pessoal cantou, irmãos, não tem voz nenhuma. Ainda vem colocar o nome de gato de Getúlio. Eu também vou cantar então, né? Eu também vou cantar. Mas eu quero que você feche seus olhos agora e eu quero que você diga para o céu com o seu coração o quanto você necessita de revelação, o quanto você necessita de andar, de ter uma vida cristã dinâmica, uma vida cristã onde, de fato, para cada dia o Senhor tenha uma revelação para você. Para cada dia o Senhor tem uma palavra para você. Eu quero que você, nesse momento, tire aí uns minutinhos para falar para Ele o quanto que você o deseja, da sua forma, talvez em silêncio, talvez chorando, talvez se quebrantando, de joelho, em pé, senta do seu jeito, do seu jeito. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção e Tu és a nossa sorte. E fomos tremendamente abençoados entendendo que Tu és a nossa herança. Enquanto as demais tribos de Israel herdaram terras com limites, com terras com riquezas e pobrezas, a nós, essa geração de levitas, o Senhor disse: eles não terão herança no meio de vocês, porque eu sou a herança deles. Então isso de fato não nos faz sentir inveja das outras tribos que receberam por herança terras, porque sendo o Senhor a nossa herança, nós entendemos que o Senhor é o dono da terra. Então nós estamos felizes, alegres, ó Deus, alegres. Alguns recebem a sua herança aqui nesta terra, alguns recebem a sua herança em prata, em ouro, mas nós somos bem-aventurados, porque o Senhor está e o Senhor é os nossos limites. Tu és a nossa herança. E o nosso coração se alegra muito. Nós nos alegramos pelo desafio de termos nascido em uma geração sedenta. Nós nos alegramos pela chamada que o Senhor tem feito na nossa vida, Espírito Santo. Obrigado por ter entrado na história da nossa família e ter nos escolhido para poder terminar em nós um histórico de desgraças e decepções, de vícios,
de depressão, tristeza, e por estar começando em nós uma nova história, por ter depositado em nós uma unção que vai fazer de nossos filhos e netos e bisnetos, da nossa descendência, uma descendência bendita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que faz o nosso nome memorável. Nossa descendência vai fazer menção do nosso nome e daquilo que nós fizemos no Senhor. E terão orgulho em falar sobre os seus pais. Quando fizerem menção do nosso nome, o farão com orgulho, porque eles dirão: não começou em nós. E aí farão menção do nosso nome. E no meio da nossa descendência, um vai contar para o outro das histórias que ouviram a nosso respeito, dos feitos que no teu nome, ó Deus eterno, nós fizemos. Mas eu sei que o Senhor está nos chamando para ir mais fundo, para ir mais fundo. Está escrito que o Senhor colocou a eternidade dentro do homem. E o tamanho da nossa sede, com certeza, é o tamanho daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já nos conhecia e já nos chamava pelo nome. E o Senhor nos programou, nos fez como respostas para uma geração. Obrigado, Senhor, obrigado, porque alguns servem entidades e orixás, outros servem a barro e pedra, a imagens de escultura. Obrigado, Senhor, obrigado porque alguns servem a deuses que são vãos, inúteis. Nós, porém, fomos convidados a servir ao Deus que criou os céus e a terra, que não pode ser representado por obras da mão do homem. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a nada que vemos ou ouvimos se assemelha ao Senhor. O Senhor está entronizado acima, obrigado, obrigado. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor faça menção do seu nome? E o nosso louvor nessa manhã se reveste de um significado muito mais especial, porque o Senhor decidiu fazer morada em nós. E agora o Espírito que o Senhor colocou em nós é o mesmo que está em ti. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Que nós possamos, Senhor, ter consciência de toda a nossa herança, essa herança em glória que nos foi dada através de Cristo Jesus e que está em nós pelo Teu Espírito. Obrigado, obrigado. Eu coloco, Senhor, cada pessoa que está aqui nesta manhã, cada pessoa que está no seu lar agora, assistindo essa ministração, que o Senhor possa, Senhor, visitá-los poderosamente. Que cada casa, que cada crente seja um manancial de águas no meio de uma terra sedenta, seca. E que onde tiver alguém que te adore em espírito e em verdade, haja, Senhor, verdes pastos ao redor dessa pessoa, por causa da água pura e cristalina que flui da vida dessa pessoa. Senhor, nessa manhã nós glorificamos o Teu nome pela existência da Shalom, por esse ministério. Obrigado, Senhor, pela finalidade que o Senhor tem dado para esse ministério, pela sede que o Senhor colocou no coração dos pastores, e esses pastores têm gerado discípulos que também têm sede
sede de intimidade, sede de se mover no sobrenatural. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter levantado a igreja, que vai ser mãe de muitas outras igrejas, não só dentro dessa nação, mas fora da nossa nação. Obrigado, Senhor, porque jamais o Senhor colocaria pastores com tamanha sede, sem dar para eles discípulos que possam responder a essa sede. Eu creio, Senhor, que dentro dessa igreja existem homens e mulheres que têm um chamado para as nações, que têm um chamado, Senhor. Essa igreja já tem gerado novas igrejas, mas o Senhor quer levar a Shalom, e isso vai acontecer a níveis, Senhor amado, mais altos, a níveis jamais vistos, Senhor, onde eles irão produzir a 100 por 1, segundo o teu chamado nessa igreja. Então, Senhor, nessa conferência profética eu oro, Senhor, levanta mesmo pessoas com coração no ministério, pessoas com coração no reino, pessoas, meu Deus, que mesmo tendo a possibilidade de ter muito ouro e muita prata, essas pessoas façam do teu chamado o seu bem maior. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, com os olhos fechados ainda. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Oh Deus. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado, gente. Ontem nós fizemos uma recapitulação do que nós falamos na sexta. E hoje aqui, agora, nesse momento, eu quero fazer uma recapitulação do que nós, meu Deus, já são 11h30. Então, nós vamos falar aqui 20 minutos só, para liberar vocês o mais rápido possível. Mas eu quero fazer aqui, de forma rápida, o que nós falamos ontem, principalmente as ênfases mais importantes que nós fizemos. Irmãos, beleza. Ontem nós compartilhamos com vocês que nós precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir o que Deus quer nos falar. A sensibilidade espiritual, ela é um requisito muito
muito necessário, eu não digo nem necessário, talvez a palavra necessário reduza a importância da sensibilidade espiritual. Ela é vital. Vital porque toda revelação, eu disse ontem, que Deus nos traz, Ele nos traz no nosso espírito. Porque é no nosso espírito que o Espírito Santo testifica da nossa herança. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus aqui, com nossa audição. Aliás, a maioria, ou infelizmente, talvez eu explique por quê, apesar da gente ter pouco tempo, né? Mas nós queremos que Deus nos acesse e fale conosco através dos nossos sentidos naturais. Então nós queremos ver, ouvir, queremos tocar, só através dos nossos sentidos naturais. Por que que Deus quer nos levar a exercitar os nossos sentidos espirituais? Porque os nossos sentidos naturais sempre estarão suscetíveis às forças naturais. Quando eu digo sentidos naturais, eu estou dizendo que tem manhã que você vai acordar mal-humorado. É natural. Às vezes você vai vir para o culto mal-humorado, porque durante o dia, o seu dia não foi lá do jeito que você planejou. Senhor, fala comigo, e eu uso a Bíblia para Deus falar comigo. Nem sempre eu vou ter a Bíblia, para que Deus fale comigo através da minha visão natural. Quando a gente fala em exercitar os nossos sentidos espirituais, é porque quando uma revelação vem através dos meus sentidos espirituais, ela não passa pelo leito tortuoso da minha alma e das minhas emoções que oscilam. Então, espera aí, quando uma verdade é comunicada a você no seu espírito, independente de como você está, você vai ter uma firme convicção daquela verdade dentro de você, porque ela não depende da sua alma. Todos os nossos sentidos naturais dependem da nossa alma. Os nossos sentidos espirituais não dependem da nossa alma. Então é o barco sendo agitado pelas ondas do mar da Galileia e Jesus dormindo lá embaixo, tranquilo. Quando a revelação ela é feita no meu espírito, as circunstâncias não me levam a duvidar dela. Agora, quando eu estou simplesmente, eu recebo uma palavra através dos meus sentidos naturais, outros fatores podem me fazer duvidar. Daí a razão de muita gente dizer, Senhor, fala comigo. Aqui, essa pessoa quer ouvir a voz de Deus aqui. Eu não estou dizendo que Deus não fala aqui, Deus fala aqui. E talvez tenha pessoas aqui ou em casa que já teve essa experiência de ouvir, através do seu sentido natural, a voz de Deus, que já teve uma visão de ver, já viu e já às vezes até tocou. Eu tenho notado, irmãos, que essas pessoas que têm esse tipo de experiência, elas são muito susceptíveis ao que vê e ao que ouve. E tudo que eu vejo e ouço me influencia bastante. Agora, quando a revelação ela vem no meu espírito, independente do que eu vou ver e ouvir, eu não vou ser abalado. Talvez para uns o que eu estou falando aqui, soa assim meio que distante, talvez, incompreensível. Mas quando você tem uma palavra no seu espírito, independente do que todos vão falar, aquela palavra no teu espírito, ela é tão mais firme do que aquilo que você ouve e vê, que você não duvida em tempo nenhum. Pode estar acontecendo tudo ao seu redor, tudo que contribua contra o que Deus falou no seu espírito, mas você vai ficar firme, porque aquilo veio lá de dentro.
Então, o testemunho que o Espírito Santo dá no seu espírito, ele é muito mais confiável, ele é muito mais forte, mais sólido do que o testemunho que te dão aqui nos seus ouvidos. Então, quantos erros nós teríamos deixado de cometer, quantas decisões certas nós teríamos tomado se nós tivéssemos essa sensibilidade de ouvir Deus no nosso espírito. Pastor, e Deus fala sempre, o tempo todo Deus está falando. O tempo todo Deus está trazendo direção, o tempo todo Deus está te ensinando algo. Não é como Adão que Deus vinha no entardecer para ministrar. Com o cristão que tem sensibilidade no seu espírito, todo momento é o entardecer. Deus está em todo momento compartilhando algo, ensinando algo. Por isso que eu disse ontem aqui, que a leitura bíblica acelera o crescimento da nossa intelectualidade. Ontem eu disse aqui que o pecado atrasou o nosso crescimento intelectual. Porque nós não temos aqui um dualismo, fé versus razão, de jeito nenhum. A razão, ela sistematiza o que a fé já vem gritando há muito tempo. A razão atesta a fé, mas a fé não precisa da razão para dizer é verdade. O que eu poderia pegar aqui para vocês? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês quando eu digo que a fé está na frente da razão. Suponhamos que aqui em cima, nessa tela aqui, tivesse uma equação matemática. Tenta mentalizar comigo aqui. Primeiro tem 2 mais 2 é igual a... Fala, irmãos. 4. Aí tem 4 mais 4 é igual a 8. Aí tem 8... Tá a sequência de números, vocês estão vendo aqui? 2 mais 2 é igual a 4, mais 4 é igual a 8, 8 mais 8 é igual a 16 mais 16 é igual a 32 mais 32 é igual a, que é igual a, vocês estão pegando aí? 128 mais 128 é igual a 156. Nós temos aqui está aqui tudo, vocês estão vendo? De repente, eu pego, deixo só, o 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é igual a 8. E eu apago tudo e deixo só aqui no final o resultado de toda a soma, que é 256. A fé é isso. A fé me traz para cá para o 256. Enquanto a ciência está trabalhando aqui, o cálculo sistematizado que 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8. Eu não preciso da ciência para dizer que aquele número ali, ele é ilógico, irreal, ele é errado. Vai haver um dia que talvez a ciência chegue naquela conclusão ali. O pecado nos atrasou. O homem já era para estar muito à frente do que está no quesito intelectualidade, inteligência, um conhecimento científico. Irmãos, a medicina, a gente era para estar em outro lugar, em outro nível. O pecado atrasou o homem de uma forma, um prejuízo que só o reino vai poder repor esse prejuízo. O que acontece? Quando eu ando por fé, eu dou um salto na minha vida. Quando eu ando por fé e eu obedeço por fé, eu dou um salto na minha vida. Então, quando eu disse ontem que sensibilidade espiritual, ela é necessário para a gente poder andar no Espírito, é porque o que acontece? Vamos lá. Eu não sei se eu compartilhei isso com vocês, talvez eu tenha compartilhado com o pastor Werner e com o pastor Arno.
antes de eu vir para a igreja, vou remontando alguma coisa aí. No meu canal do YouTube, onde eu pedi que você se inscrevesse, alguns foram lá e se inscreveram, não foi? Foi porque eu vi que cresceu lá uns 5 ou 6 pessoas. Isso, foi isso mesmo. Então, o que acontece? Eu postei uma palavra lá sobre sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual, é interessante isso. Obedecer sem questionar. Qual o problema da igreja evangélica? Nós caímos no racionalismo. Deus pede algo e a primeira coisa que eu pergunto é: por que o Senhor está me pedindo isso? Agora é interessante. Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Evidente que eu não estou dando a interpretação dentro da hermenêutica para esse texto. Mas nesse meu canal do YouTube eu tenho uma palavra sobre descubra o seu chamado. Essa palavra, descubra o seu chamado, eu aconselho você a ir lá. Por quê? Porque nessa palavra eu falo sobre o seu chamado está no seu DNA. O seu chamado deixou pistas para você nos seus gostos, no seu jeito de olhar a vida. O seu chamado deixou pistas para você na sua personalidade. Então, eu disse ontem, vou repetir, o seu chamado tem muito a ver com o gosto de música que você gosta, com o estilo de filme que você gosta. O seu chamado, quando eu digo que seu chamado está no seu DNA, é que você pode olhar para os seus antepassados e ver quem eles eram, qual era a vibe dos seus antepassados. Tem muito a ver com o seu chamado. Tem pessoas que sempre foram e têm um histórico de uma família muito metódica, acadêmica, dado ao intelectualismo, a pensar, a escrever, a dissecar a coisa. Tem pessoas que não, que a família sempre foi uma família de aventureiros, que não ficava 2 anos no mesmo lugar e estava mudando para outro. Isso tem muita coisa a falar para você sobre quem você é. Eu não sou determinista e dizer que o meio influencia ou determina quem você é, de jeito nenhum. Mas dá para você dar uma olhada lá e você ver mais ou menos qual é sua herança, o seu DNA, porque o teu chamado está muito ligado à sua herança biológica. Aí, eu compartilhando isso ontem, eu falei que o pastor Getúlio, antes de se converter, era envolvido com feitiçaria, com a macumba. O que me atraía? O oculto, o sobrenatural. E os meus antepassados também eram envolvidos com isso. Meu pai minha irmã mais velha por parte de pai era mãe de santo, dona de terreiro, e minha família toda tinha uma quedazinha para esse lado espiritual. É algo interessante que aí eu estou fazendo menção de uma palavra que está lá no meu canal do YouTube, Pastor Getúlio de Jesus. Mas o que acontece? Eu usei isso para os pastores. Eu me lembro que no terreiro de macumba que eu ia, lá perto de casa, no mercado onde eu trabalhava, tinha um pai de santo lá, um endemoniado de carteirinha. O cara era encapetado mesmo. E esse cara, de vez em quando, ele me aparecia com os modismos. Teve um dia que ele foi no mercado. Entenda bem o que eu quero compartilhar com você. Ele foi de calça, essa barra dessa calça aqui estava dobrada e com sandália. Nessa perna ele usava a calça dobrada e a sandália. Nessa aqui a calça estava desdobrada e sem sandália. E ele andou daquele jeito o dia inteiro. Mas quando ele foi no mercado, eu brinquei com ele, que coisa estranha é essa? E disse, por que você está usando a roupa desse jeito? Ele disse, porque o orixá mandou. Não tem porquê, é porque o orixá mandou eu fazer isso. Lá eles são treinados a obedecer sem entender. Esse é um treinamento punk que o capeta dá para eles lá. Não me pergunte nada, só obedeça. Por quê? Porque a fé, ela não pode
se submeter à ciência? Porque, irmãos, esse atraso que o pecado trouxe para a gente faz com que nem tudo que a fé afirme, a ciência possa comprovar pelos modos científicos, sistematicamente. O nosso problema é que Deus fala assim para mim: eu vou comprar esse carro, eu estou com dinheiro para comprar esse carro aqui, gostei desse carro, e eu chego e dizer quanto? O cara diz, olha, é 60 mil, e eu estava com 80 mil reservado para comprar aqui um carro parecido, igual aquele. Igual aquele. Vai entendendo o que eu vou te falar. E aí eu olho o carro, amei, tenho dinheiro, vou comprar. A lógica toda disse, pode comprar, o preço está bom, o carro está bom, você tem o dinheiro, pode comprar, você vai economizar 20 mil. A lógica está até favorável. Vocês concordam comigo? Beleza? Tudo, a ciência aqui está dizendo é favorável. Eu estou usando como ciência o cálculo explicável e sistemático. Na hora que eu vou comprar, eu lembro que eu sou crente, eu digo, vou orar aqui, vou orar. Senhor, obrigado por ter encontrado esse carro, eu creio que foi o Senhor que colocou esse carro no meu caminho, porque eu sou dizimista, ofertante, primicista, oferto para missões. Senhor, muito obrigado, porque esse carro era do jeito que eu queria mesmo. Obrigado até por eu ter achado esse carro abaixo do preço. Aí no final, eu lembro de dizer aquela palavrazinha, mas eu queria saber se é da tua vontade que eu compre esse carro. Essa frase. Lembro dessa frase. Aí dentro de mim, por eu ter sensibilidade espiritual, o Espírito diz, não compre esse carro. Diga, para que eu fui perguntar? Tudo certinho, tudo certinho. Aí vamos lá. Você vai entender porque que eu estou explicando isso. Eu estava com um pastor, a sensibilidade espiritual dele é maravilhosa, maravilhosa. As pessoas procuram ele. E a gente estava dentro do carro dele, eu estava pregando na igreja dele, de repente o celular dele tocou, e era um discípulo dele distante, de uma outra cidade. O pastor, e era um carro, um Honda Civic. Pastor, eu estou aqui para comprar um carro, estou com dinheiro aqui e tal. Só que eu queria que o senhor orasse. O carro, foi essa história que eu contei para vocês. O carro é bom, está no preço bom, só que o senhor pode orar? Eu estava no momento com ele. Aí, esse amigo meu, esse pastor, Senhor, abençoa esse negócio agora, abençoa, visita teu filho, não deixe ele comprar nada errado e tal. De repente, esse meu amigo olhou e falou, leva no lanterneiro e pede para olhar a parte da frente do lado do motorista. É de Deus, né, irmãos? Ele falou, beleza, pastor, vou fazer isso. Antes de comprar o carro, pegou o carro, levou no lanterneiro. Eu acho que não deu uma hora depois, o sujeito ligou para ele e eu também estava do lado. Ele disse, pastor, Deus acabou de me dar um livramento. A frente do carro, do lado que o senhor falou, foi batido. E o serviço que o lanterneiro fez foi muito bom, mas foi batido o carro. Vocês estão entendendo como funciona? Agora, o que acontece? E eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz por ver que o meu amigo ainda continua afiado ainda. O que acontece? Essa sensibilidade espiritual era para o sujeito que estava comprando o carro ter ela. Mas por não ter, eu não estou dizendo que nós não temos necessidade de profetas no nosso meio e de pessoas. Eu até estou saindo um pouco do assunto proposto para vocês, que é conferência profética, e estou falando sobre sensibilidade espiritual, porque é daí que vem a palavra profética, né? Na ausência desse cara não ter isso, ele liga para outro. Bom, irmãos,
cai na mão de um sujeito que dá a palavra, mas ensina ele. Vem cá, cara, deixa eu te falar. Você precisa ter vida no altar. Está lendo Bíblia? Ontem eu disse que exercícios espirituais, como se exercita o ouvido, é os músicos, que tem o ouvido exercitado. Ela está cantando aqui, mas tem aqui 6 pessoas do lado dela, e ela, na hora, ela entende que o menino da guitarra deu uma nota errada. Ela tem o ouvido exercitado nisso. É o atirador de elite que tem os olhos exercitados. E esse exercício espiritual, ontem eu disse, não existe um segredo esotérico. Eu vou tomar aqui esse chazinho do Santo Daime e eu vou cair e depois eu levanto já me movendo no mundo espiritual. Para quem assistiu o Doutor Estranho, né? Tem um gesto com a mão assim, um símbolo que eu vou fazer assim, e vai abrir um portal e eu entro nele. Não existe. Esse é o engodo de Satanás. É isso que o diabo está oferecendo, um conhecimento místico, esotérico. Agora, a proposta de Deus, quando você precisa treinar o seu espírito, treinar os sentidos, apurar os sentidos do seu espírito, eu disse, é muito simples. Leitura da Bíblia. Ah, pastor, mas aí não. A gente queria outras coisas. Eu sei o que você quer, Adão, mas eu não posso te dar isso. Não tem esse salto de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e de repente do dia para a noite se tornar o cara. Foi isso que ele quis. Deus não, Deus queria dar o conhecimento paulatino. Agora, irmãos, quando você anda no Espírito, você dá esses saltos. Mas você dá esses saltos por quê? Porque o Deus que te conduz é um Deus que tem zelo por você, que ama você, que quer cuidar de você. E nós estamos sendo treinados para a eternidade. Nós estamos aprendendo coisas aqui para viver na eternidade. Nós não estamos sendo treinados só para essa terra. E quando eu falo treinado só para essa terra, eu não estou falando treinado só para viver os sonhos que você tem, não. Porque Deus tem sonhos maiores para você do que o que você tem. Nunca imaginei. Lá novo convertido, quando Deus chegava para mim e dizia, meu servo, eu vou te usar, vou te levar para outras nações. Nunca imaginei que eu ia pregar para alemães. E até hoje Deus está falando, eu tenho coisas novas para você. Nem imagino, mas já dá para dar um vislumbre que a coisa é bem grande. Amém? Bíblia, irmão, a Bíblia exercita você. Eu poderia, a gente não tem tempo, eu poderia dar para vocês algumas dicas que a neurociência fala sobre a leitura da Bíblia, principalmente os neurocientistas evangélicos, o que eles falam do start que o livro de genealogia dá na mente da pessoa. Que você vem de uma leitura inteligível e progressiva de histórias. Você vem lendo histórias que a sua mente entende. De repente você para na genealogia e a genealogia começa a te dar nomes complicados. E aí a mente te convida a saltar aqueles nomes, ou a ler superficialmente os nomes. Neurocientistas evangélicos dizem, leia os nomes, porque é como se a genealogia desse o start na sua mente. Foi providencialmente colocado ali, para que seu raciocínio desse um bolo. De repente, sai de genealogia e já cai em outras histórias. A Bíblia, ela é riquíssima, você precisa ler a Bíblia, porque isso vai exercitar o seu espírito. O jejum exercita o seu espírito. O jejum é uma quebra de paradigmas no nosso corpo. Ore ao Senhor. E para a comunidade Shalom, ore em línguas. Isso vai exercitar muito você, muito. E não esqueça
do que eu falei por último ontem, congregar. E eu disse, a igreja pode discutir novos paradigmas do que vai ser a igreja pós-pandemia, sim, vai ser discutido. Mas existem alguns marcos que não se mexem. O ajuntamento solene é um deles. Podemos discutir sobre a igreja na internet, a igreja nas mídias sociais, a igreja que vai existir só nas mídias sociais. Podemos, isso vai acontecer, inevitavelmente, vai haver uma igreja virtual, sim, vai haver. Já existe há muitos anos, só que não tinha ganhado tanta notoriedade, mas vai continuar existindo uma igreja virtual, vai continuar existindo o pastorado virtual, o culto virtual, mas o ajuntamento solene nunca vai deixar de existir, nunca. Nunca. Você precisa então exercitar o seu espírito para ter direção de Deus. E aí eu digo, quantas coisas nós teríamos evitado? Quantos erros, irmãos? Quantos erros? Se Deus na hora tivesse chegado para você e falou, aí não compre isso não faz isso não diga isso não. Você teria se poupado. Então eu digo para vocês, eu uso para vocês a palavra que diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Quando eu começo a olhar para Deus dessa forma, eu começo a entender. E eu vou terminar essa entrada, porque daqui eu preciso compartilhar outra coisa com vocês. No momento em que o pastor Arno ontem deu um glória a Deus bem alto aqui, quando eu disse, o burro que lê Bíblia deixa de ser burro. A Bíblia tira o tolo da tolice. Você pode ter sido programado para ser o pior idiota na sua família. Sua família pode ter programado você para ser o pior derrotado. Começa a ler a Bíblia que você vai ver o que a Bíblia vai fazer com você. É isso que Esdras diz. E Esdras não era um homem respeitado só na comunidade judaica. Ele era respeitado no Império Babilônico, irmãos. Ele era respeitado lá. Ele era um homem sábio lá. E no Salmo 119, ele fala por que ele era respeitado. Ele diz, porque a tua lei me fez mais sábio do que todos os meus irmãos. Ele diz, os teus mandamentos me fez mais sábio do que os meus professores. Olha o que esse cara está falando no Salmo 119. Ele diz, porque o teu mandamento me fez mais sábio do que os mais velhos. O que acontece com o mais velho? O que ele está dizendo com os anciãos aqui? Os anciãos, a experiência deles vem pela vida. Ele vive muito, então tem muita experiência. Esdras está dizendo, o teu mandamento me dá uma sabedoria que não advém só da experiência. Todo mundo está entendendo? Vá para a palavra. E você vai ter sensibilidade espiritual. E ontem eu disse também, eu estou repetindo para vocês. Não existe autoridade que possa ser exercida, autoridade de Deus, que possa ser exercida independente de Deus. Vou compartilhar com vocês uma palavra que eu também compartilhei com os pastores de vocês. Algum tempo atrás, conversando com pastores, eu estava fazendo uma pergunta para eles sobre o ministério profético. Eu disse, o profeta, ele pode agir independente de saber se Deus quer ou não fazer algo? Por exemplo, é aquela mãe que me procura, e ela diz, pastor, eu não tenho filhos, pastor. Não tenho filhos, e eu queria muito ter filho. E eu olho para aquela mãe, olho para o pai, já fizeram fecundação lá, artificial. Eu esqueço, vou estar dando uns start na... É isso aí. É isso aí. Não deu certo, e eu olho, me comovo. Aí eu pego a vontade geral de Deus. Qual é a vontade geral de Deus? É que os homens se multipliquem, foi uma palavra dele. Ok? Beleza, irmãos? Está escrito que a estéril habitará em
família. Então, peraí, eu tenho aqui uma vontade geral de Deus, e eu posso chegar para essa mulher e dizer, eu vou orar por você, e o profeta vai chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Inclusive, essa é a visão de muitas pessoas que eles têm a respeito de homens de Deus. Eu vou procurar esse homem de Deus porque eu sei que se ele falar, a coisa vai acontecer. Independente se Deus quer ou não dar um filho para essa mulher, eu me compadeço dela, trabalho esse aspecto geral e eu vou orar por você e você vai ter um filho. Eu vejo esse paralítico que está aqui há tantos anos sofrendo e eu olho para esse cara, me compadeço dele e digo, eu vou orar por você agora. Eu não estou falando só, eu vou pedir para Deus, eu vou fazer isso agora, no poder que eu tenho, na autoridade que Deus me deu, vou usar essa autoridade e vou mandar esse paralítico se levantar da cadeira de roda. E eu comecei a perguntar para os pastores que se moviam também nesse profético, nesse espiritual. Vocês acham que a gente pode fazer isso? Ah, não sei, porque eu penso, porque eu acho e tal e tal. E de repente eu continuei com aquela pergunta, até que Deus me disse não. Não. Eu lhe dou autoridade, mas essa autoridade é para ser usada dentro da minha expressa vontade. E se eu não quero dar um filho para aquela mulher? Aí eu disse assim para Deus, mas por quê? Ele disse, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que é isso? Tem coisas que Deus não vai explicar para um profeta, não é porque Deus não quer, é mistério. É mistério. Não é isso. É a mesma coisa de eu pegar a bebezinha da guerreira aqui e sentar ela aqui e falar, vem cá, filha, eu vou te explicar sobre as leis da física de Albert Einstein. Senta aqui. Vai entender? Porque ela não quer? Não é porque ela não quer. Porque eu não quero? Não é isso. Ela não tem ainda o desenvolvimento apropriado para isso. Então tem coisas que Deus não compartilha com o profeta, não é porque ele não quer, é porque você não vai entender, então ele vai só mandar. A minha confiança, o meu relacionamento com Deus vai me levar a obedecer mesmo sem entender. E Deus falou, não tem como eu te falar por quê. Não tem como eu te falar por quê. Vou pegar também, eu estou tentando explicar para vocês algumas coisinhas. Vou pegar uma situação de uma senhora que foi minha diaconisa. Quando eu era pastor em Brasília, eu e minha esposa. Ela é uma mulher de Deus, o marido dela também, mas o marido dela assim, muito cético, sempre travando o ministério dela. E há alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos em Caldas Novas, passando uns dias lá na casa dela. E ela com aquele desejo de trabalhar para Deus, aquele desejo, e essa mulher está me apurrinhando. Ah, pastor, quando que eu vou trabalhar para Deus? Quando é que eu vou estar liberada? E não sei o quê. E aí eu apurrinhei Deus. Eu falei, meu Deus, o senhor fala para essa mulher, que senão eu vim descansar, vou acabar torrando aqui a paciência. E o Espírito Santo falou, ela só vai trabalhar para Deus depois que o marido dela morrer. Porque enquanto o marido dela estiver vivo, ela vai ter que cuidar do marido e ser submissa ao marido. E quando, pastor, eu disse, minha filha, eu não posso te falar. Você já pensou, irmãos? Se eu chego para uma mulher de 70 anos e digo, olha, deixa eu te explicar aqui. Teu marido vai morrer com problema de coração. Mas não se preocupa não, tá? Ele vai morrer com problema de coração. Depois que você enterrar ele, passar o luto, aí você vai... Ah, não, pastor, não, peraí, aí não. Então tem coisas que não dá para Deus chegar para você e, eu vou te explicar. Não dá. O profeta precisa, primeiro, estar susceptível ao que o Espírito Santo vai falar. Por quê? Ele só vai falar, não, eu não quero.
de projeção astral. Alguns pegam aquele momento ali de Eliseu com Geazi, dizendo que Eliseu saiu do corpo. Não vou questionar isso. Eu usei aqui o texto ontem, quando Geazi foi atrás de Naamã e pegou lá os presentes que Eliseu não queria ter pego. Geazi voltou, dissimulado, e Eliseu olhou e disse: por acaso não foi o meu espírito com você? É evidente que alguns mais tradicionalistas dizem: não, pastor, ali é só uma figura de linguagem. Eu tenho medo, irmãos, quando as pessoas começam a dizer é uma metáfora, e acabam metaforizando a Bíblia toda. Eu tenho um pouco de receio com isso. Mas olha só, o que você vê? Você vê os espíritas, você vê aí o pessoal, não é muito os espíritas, mas é mais os esotéricos, pessoal da nova era, falando da projeção astral, de sair do corpo e ir para outros lugares. Existe. O endemoniado faz isso a hora que quer, nós não. Pastor, mas tem as técnicas, e não me interessam as técnicas. A hora que Deus quiser usar isso, Ele vai usar isso. Ele vai adiantar o tempo na minha frente para me mostrar algumas coisas. Mas, irmãos, quando a gente fala, os endemoniados fazem isso a hora que quer. A hora que quer, entre aspas. Porque uma pessoa que serve o diabo acha que tem liberdade, mas na verdade ele está servindo a propósitos destruidores dele mesmo e dos outros. Então isso não é coisa para se brincar. Uma pessoa que sai do corpo, eu vou pegar sempre ímpio, um ímpio que sai do corpo, irmãos, qualquer um que trabalha com projeção astral, sabe que deixa o corpo vulnerável, ele pode não voltar para o corpo. Ou você tem um corpo em estado de vegetação por resto da vida, ou você tem uma pessoa que morreu, acabou, ela não vai conseguir voltar. É risco que quem faz projeção astral acaba correndo. E o diabo brinca demais com a cara desse povo. Então, quando eu pego aqui e digo: não, olha, pastor, eu já saí do corpo e Deus já me levou a ver coisas e já aconteceu comigo. Eu já tive várias experiências assim, mas em nenhuma delas foi eu que provoquei. Foi eu que deitei e disse: agora eu vou esvaziar minha mente e vou começar a pensar como mergulhar nas estrelas. Agora eu vou tentar sair do corpo. Não existe isso. Não existe isso. Na hora que Deus precisar que aconteça isso, Ele vai fazer isso em você. Então nenhum profeta, ninguém que tenha sensibilidade espiritual pode usar o que tem. Então um argumento dos teólogos da reforma, que quando eles querem falar mal do povo pentecostal, eles dizem: não, eles dizem que tem um dom, e eles usam a hora que quiser. Não. Primeiro, irmãos, nós não dizemos que temos um dom, isso é mentira deles. E outra, nós nunca dissemos que nós usamos a hora que nós queremos, de jeito nenhum. Vou pegar uma experiência do profeta aqui, do pastor Werner, que foi numa casa onde uma pessoa queria forçar ele a liberar uma palavra profética. Ele disse: não tenho. Não, mas Deus não falou nada. E se Deus não falou nada, eu também não vou falar nada. E vamos dar uma pincelada e tirar um texto do contexto e dizer: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então eu não tenho essa autonomia. Ninguém entre no evangelho visando lucro próprio. Ninguém pense em mergulhar no mundo espiritual visando lucro próprio. Porque nem sempre você vai profetizar para alguém. Nem sempre Deus vai te dar uma palavra para alguém. Por quê, pastor? Porque Ele não quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E agora, por último, o segundo aspecto interessante, eu vou terminar por aqui, sobre sensibilidade espiritual. O que acontece? Aqui eu disse até agora, quando Deus não quer fazer algo. Acabou. Agora você vai ver algo interessante. Quando aquele rei foi procurar Eliseu, e Eliseu já estava velho e enfermo, e aquela enfermidade era para a morte de Eliseu. Quando aquele rei foi consultar o profeta fala algo interessante. Ele diz, me chame um tangedor, um músico. E esse músico veio e começou a adorar. Você tem duas situações quando você tem sensibilidade espiritual que você precisa entender para se mover no espiritual. Primeiro, crie o ambiente propício à revelação. Pastor, eu acho que isso aí é meio que nova era, que é criar um ambiente intuitivo e indutivo. Não. Eu disse ontem que a igreja caminha muito atrás de alguns conhecimentos. Eu usei ontem aqui o nosso medo de nos parecer com outros nos faz retrair. Eu disse que a igreja caminha a passos curtos em algumas áreas que nós deveríamos estar na frente. Vamos pegar, ontem eu estou usando um exemplo bem assim, bruto, né? Acupuntura, eu disse ontem. Hoje, já em algumas igrejas, se pode falar sobre acupuntura. Se acredita em alguns nervos mesmo, se acredita que existe pontos nervosos, que ali se você massagear, vamos pegar aqui um exemplo claro disso, como que isso pode começar? Aquela pessoa que vai aqui, ó, e começa a massagear isso aqui, ó, não é? E você começa a se sentir relaxado. Por quê? É porque aqui tem músculos aqui que, se massageado, cria um certo sentimento. Eu estou quase dormindo. Ó, quando começa a fazer assim, aí eu já quero entrar no mundo espiritual. Eu começo a querer entrar no mundo espiritual. Esse tipo de coisa, aí a gente trabalha um pouquinho mais à frente, a acupuntura, beleza. Mas eu posso falar isso aqui na Shalom. Mas em algumas igrejas, a acupuntura é coisa do capeta, do diabo. Como também foi no passado, o psicólogo. O psicólogo era um endemoniado para ajudar outros endemoniados. Por muitos anos, irmãos, por muitos anos. Hoje eu posso subir num púlpito e usar o púlpito para dizer assim, olha, queridos, procura um terapeuta. Procura um terapeuta cristão, que vai te entender mais, que vai te ajudar mais. Mas há tempos atrás não podia. A igreja caminha muito atrás. Algumas vezes é cautela, outras vezes é medo. Algumas vezes é cautela, outras vezes é medo. A gente tem medo. Então, quando a gente fala, vamos criar um ambiente aqui propício para profetizar, pastor, eu acho meio indução isso. Não, espera aí, irmãos. De jeito nenhum. Existem ambientes que você pode criar, que são propícios à leitura. Meu filho está fazendo arquitetura aqui na Unibrasil. Irmãos, ele foi assistir uma aula onde falava sobre cores para dentro de casa e as reações que as cores podem causar na pessoa. Você notou que você está numa igreja todo pintado de preto? Você já perguntou por quê? O que aconteceu? Há 5, 6 anos atrás, meu sobrinho, que é pastor em Brasília, foi num congresso em São Paulo que estava discutindo o futuro das igrejas. Não tem mais tempo. E ele lá com uns caras muito supimpa, depois que ele voltou, a gente conversando, ele me procurou e disse, tio, deixa eu te falar uma coisa, a tendência das igrejas é pintar tudo de preto. Eu falei, isso é coisa do capeta, rapaz, está louco? Aí tacar preto lá na igreja, a igreja é branca. Toda a igreja é branca. Não, tio, mas
às vezes o altar e tal. Eu disse, não. E outra coisa, tio, a tendência das igrejas se tornarem virtuais também, eu disse, está louco, cara. Hoje eu estou pregando numa igreja preta, a minha igreja aqui em Pinhais é preta. Nós caminhamos mais atrás por medo disso. Vamos criar um ambiente propício para a presença de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha nas emoções que Ele mesmo criou. E se esse tipo de canção vai tornar um ambiente mais propício para a gente profetizar, por que não usa? Se esse tipo de canção vai tornar mais susceptíveis para a introspecção, por que não? Por que aquele restaurante lá tem aquela cor? Por que aquelas músicas na hora do almoço? Você está dentro de um ambiente que já está trabalhando isso há muito tempo. Aquele cheiro, quando você entra lá na M. Martin para poder comprar roupa de cama, você já notou que eles têm um perfumezinho próprio para ali? Tudo é técnica. Só que nós andamos muito atrás. Medo. Isso é do capeta, isso aqui é do capeta. Isso, aquilo ali não é nem do capeta, é do Satanás mesmo, aquilo ali. Sabe, a gente vai andando assim, e o pessoal vai na frente, evidente que eles vão na frente pagando um preço caro por estar fazendo isso, mas quando eu digo fé, e quando eu digo vamos preparar o ambiente, nós estamos saltando um pouquinho isso aqui. Então vamos lá, primeiro, o que pode criar um clima propício para um ambiente profético? O que nós podemos usar? Adoração. É Eliseu dizendo, traga-me um músico. E por último, você tem algo sobre a vida de Elias que me chama muita atenção. Elias sobe ao monte para orar para que não chovesse. E Tiago, lá no final da Bíblia, fala algo interessante a respeito de Elias. Ele diz, porque Elias orou insistentemente para que não chovesse. E Deus ouviu a oração dele. Muitas vezes você precisa se ligar nisso. O ambiente tem que ser propício e por último, você tem que se ligar sobre forças espirituais que podem estar resistindo para que não haja um mover de Deus aqui. Tá bom? Então nós vamos entrar numa casa onde essa casa é muito opressa. Você vai ter forças espirituais ali e resistindo à revelação de Deus naquele lugar. E você vai ter que ter esse feedback de Deus dizendo, ora, faça guerra espiritual. Faça guerra espiritual. Usa textos fazendo guerra espiritual aqui dentro dessa casa. E você começa, de repente o ambiente fica livre. Eu não vou muito longe e nós vamos terminar por aqui. Segura aí que eu vou falar, já estou quase terminando de falar que estou terminando. Quantos aqui lembram quando o G12 chegou no Brasil? Beleza. Vocês lembram da marchinha? Esquerda, direita, eu piso no diabo. Pá, pá, pá. E a igreja toda, né? Marchando. Esquerda, direita, eu piso no capeta. Eu chamo a bênção. E colocava a gente para repetir uma porção de coisa. Irmãos, pastor, era infantilidade. Você notava o tanto que aquilo abriu o clima para a adoração? Era guerra. Espírito Santo vem, e o povo gritava, vem! Aquilo era guerra espiritual. E nossos cultos começavam relax. Na hora que começava a adorar, eu fico olhando para esse pessoal aqui, eu falo, rapaz, é um preço muito caro que eles têm que pagar. Por quê? Porque esse povo trabalha o dia inteiro, tanto quanto você. Eles vêm num dia tumultuado e aqui em cima eles têm que fazer um louvor que tenha unção, não só para eles, mas para vocês também. Porque vocês também vieram de um dia corrido. Aí você chega e nem sempre os que estão aqui estão no pique, não chegaram a tempo para poder ficar quietinho ali, lá na igreja na Alemanha. Eu achei interessante que eles se reúnem 1 hora antes do culto. Não é obrigatório. Mas eles vão para uma salinha
violãozinho, estou falando todo mundo, pastor, todo mundo, músico, e lá eles começam a tocar uma cançãozinha, a orar, a falar em línguas, um profetiza. E quando eles vêm para cá, a presença de Deus já está aqui. Eles não têm que atrair a presença de Deus a trancos e barrancos. Isso é um modelo de guerra espiritual. Então, eu termino dizendo, tem duas coisas que podem impedir você de se mover na sua sensibilidade espiritual. Primeiro, você nem sempre vai estar no clima. Então, você cria o clima, cria através da adoração. Cria através de fala coisas de Deus, cita textos bíblicos. E você vai criar o momento. Segundo, pode haver uma resistência espiritual e você precisa vencer essa resistência espiritual para liberar uma palavra de Deus sobre a vida da pessoa. Não é que Deus não está querendo falar ou fazer, mas Elias orou insistentemente para que a vontade de Deus se cumprisse. E depois ele ora insistentemente para que a chuva volte. Ele sabia que Deus queria fazer chover porque ele olha para o moço dele e diz, eu escuto o barulho, o ruído de chuva. Só que depois dele ouvir a vontade de Deus, ele vai para o Carmelo e lá, oração, 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 até que ele consegue romper no mundo espiritual e as águas vêm. Amém, queridos? Me perdoe, passei muito do horário. Eu ia ler um texto para vocês, não vou ler mais. Eu espero, irmãos, que a gente tenha outras oportunidades para a gente poder conversar mais sobre isso. Quantos estão aqui desde sexta-feira? Só para me entender quem pegou o fio da meada. Aí, eu vou me oferecer para o pastor Werner, para o pastor Arno, para a gente ter um dia para a gente poder mergulhar mais a fundo nisso, eu poder compartilhar umas polêmicasinhas com vocês, para vocês pensarem sobre o assunto, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé agora. Que culto mais estranho, o pastor nem leu Bíblia. Estou citando Bíblia para vocês aqui desde o momento que a gente começou. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou terminar esse momento do mesmo jeito que eu comecei na sexta-feira, dizendo, essa geração tem sede do sobrenatural. Amém? Eu disse aqui ontem que algum tempo atrás, partidos islâmicos estavam fazendo recrutamento de jovens em todo o mundo para se tornarem islâmicos. E eram partidos xiitas. E o maior número de pessoas que aderiram aos partidos islâmicos foram jovens do primeiro mundo, jovens ricos. O que isso mostra? A ausência de sentido na vida, a ausência de uma causa, a ausência de um porquê. E essas pessoas estão procurando esse porquê, só Deus sabe aonde. Essa geração tem sede do mundo espiritual. Drogas estão sendo criadas para poder trazer alucinações das mais profundas e seitas que estão sendo criadas. Irmãos, muita coisa, o diabo está oferecendo muita coisa. Essa geração tem sede do sobrenatural. E quando eu falo essa geração, eu me coloco dentro dela e coloco você também. Nós temos sede do sobrenatural. Deus tem uma aliança de intimidade com essa geração. Deus quer mostrar a glória dele para essa geração. E você é a resposta de Deus para essa geração. A Shalom está nessa. Sim ou não? Amém. Quem está com sono diz amém. Isso. Vamos mais um pouco, vamos mais profundo nessa conferência profética então. Senhor, eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas, eu oro nesse momento para que o Senhor visite o meu irmão, a minha irmã agora. Nós temos uma sede irresistível da tua presença. Não é só um capricho, mas, Senhor, sem a tua presença nós não vamos viver.
É isso que a sede está falando para nós. Não conseguimos caminhar quase nada com essa sede terrível sobre nós. Mas eu sei que as águas vivas são mais profundas. Então nos leva, Senhor, a pagar o preço que for necessário para poder beber dessa água, matar nossa sede e ainda dar dessa água para toda essa multidão. Eu oro, Senhor, pelos profetas, pelas profetas que aqui estão nessa manhã, aqueles que estão em casa agora, assistindo, ouvindo essa palavra. Senhor, eu oro pela Shalom, eu oro por esse ministério que o Senhor levantou, foi um projeto teu, e eu peço, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, levanta pessoas com sensibilidade extraordinária, levanta pessoas com a sensibilidade extraordinária. Senhor, levanta pessoas que possam falar tua palavra, o rema, não só receber para si, mas também compartilhar com os outros. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs com intimidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém.